O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como Animal, nascido em Niterói, no dia 2 de abril de 1971, é um ex-jogador brasileiro que atuava como atacante. Vivendo uma infância bem humilde no bairro do Fonseca, em Niterói, Edmundo começou a jogar no futsal no clube homônimo a seu bairro. Aos 9 anos, o namorado de sua tia, que era professor de judô, o levou para o Vasco. Em 82, Edmundo ainda teria uma rápida passagem na equipe de futsal do Botafogo, mas foi expulso por ter andado nu na concentração. Talentoso, não levaria tempo para atingir o estrelato. Só que, ao mesmo tempo que se via crescendo no futebol, passou a ser responsável pela subsistência de seu lar. De repente eu me vi como a pessoa que sustentava a casa, disse Edmundo. Foi muita coisa nas minhas costas. Tal carga mais tarde, potencializada por uma falta de estrutura do jogador, se provaria um fator capital para suas confusões dentro de campo. Em 92, Edmundo foi lançado como titular pelo técnico Nelsinho Rosa, fazendo uma dobradinha no ataque com Bebeto. Sua estreia pelo Vasco foi em janeiro, contra o Corinthians pelo Brasileiro de 92 no Pacaembu. Naquele instante surgia pro cenário nacional o que seria depois, na opinião de muitos, o maior ídolo de uma geração de torcedores do clube e um dos jogadores mais talentosos da história do futebol brasileiro. Em 93 transferiu-se para o Palmeiras em um negócio envolvendo cerca de 2 milhões de dólares. Naquele ano, Edmundo ajudaria o Palmeiras a se livrar de um jejum de títulos que durava desde os anos 70, ao faturar o Paulista e o Rio-São Paulo, ambos sobre o Corinthians. Mesmo com a performance avassaladora em campo, Edmundo não foi convocado para a Copa de 94, o que foi considerado uma injustiça na opinião de muitos torcedores e até atletas. Foi em São Paulo que Edmundo ganhou o apelido que levaria por toda a carreira, Animal. Osmar Santos concedia o apelido ao melhor jogador de cada rodada. Brigas com o técnico e com companheiros o levaram a recusar a proposta palmeirense de renovação do contrato, embora o clube pretendesse mantê-lo. Com o caminho livre, no meio daquele ano de 95, Edmundo se transferiu para o Flamengo, que naquele ano comemorava o seu centenário. Ele formaria o ataque dos sonhos, com seu então amigo Romário e Sávio. Edmundo, porém, não deu certo, assim como o ataque rubro-negro, o que levou a torcida vascaína a criar um coro provocando Edmundo, após um empate em 1-1 com o arquirrival Vasco. Nesse jogo o Animal também provocou a torcida vascaína em um lance inusitado, ao balançar as genitálias para a torcida. Seu momento mais lembrado com a camisa rubro-negra acabou sendo outra confusão, foi em jogo contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores. Edmundo sofreu um corte após levar a cotovelada do zagueiro adversário Flávio Zandoná. Os dois trocam tapas até que Edmundo, de costas, é socado no rosto, caindo e gerando uma batalha campal entre brasileiros e argentinos. Ainda no final daquele ano o jogador se envolveu em um grave acidente de carro nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, em que morreram 3 pessoas. Em 99, chegou a passar uma noite na cadeia após sair sua condenação a 4 anos e meio de prisão por homicídio culposo, em regime semiaberto. Saiu no dia seguinte por meio de habeas corpus. Em 2011, após 8 anos entre a última causa interruptiva, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, declara extinta a pena. Edmundo acabou brigando com a diretoria do Flamengo, que no final de 95 a emprestou ao Corinthians para a disputa da Libertadores de 96. Grande aposta para um título inédito, foi recebido como um ídolo na apresentação. Naquele primeiro semestre de 96, com um excelente desempenho individual, o Animal marcou 23 gols em 33 partidas. Contudo, o Paulista de 96 é vencido pelo Palmeiras e, na Libertadores, o Corinthians é eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Apesar das boas atuações, Edmundo retorna ao clube de coração em 96, tendo seu passe comprado por 5 milhões de dólares. No Brasileiro de 96 é a grande estrela que salva o Vasco da ameaça de rebaixamento. Mas é no Brasileiro de 97 que Edmundo crava seu nome para sempre na história do Vasco. Reedita a dupla com Evair e lidera uma talentosa equipe em uma grande campanha rumo ao título brasileiro. Ele é o artilheiro isolado do campeonato com a marca de 29 gols, superando em um gol o recorde do atleticano Reinaldo, que durava 20 anos.
Seu recorde só iria cair quando o Brasileirão adotou o sistema de pontos corridos, em 2003. Nos 2 jogos das finais contra o Palmeiras, houve uma polêmica em sua atuação. No primeiro jogo, Edmundo havia recebido um cartão amarelo e seria assim, suspenso do último e decisivo jogo. Foi alertado pelo banco de reservas para cavar uma expulsão, sendo assim não julgado a tempo pelo tribunal. Outra polêmica foi a frase preconceituosa proferida contra o árbitro cearense Francisco da Silva Mourão, que apitou o jogo do Vasco contra o América. Em Natal, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba apita, só podia dar nisso. Ao final do segundo jogo da final com o título brasileiro, confirmando o êxtase de um Maracanã lotado em que os torcedores invadiram o gramado para carregá-lo nos braços. Depois da final de 97, Edmundo rumou para a Fiorentina da Itália, transferência acertada alguns meses antes, em um negócio de cerca de 9 milhões de dólares. Os primeiros meses na Itália foram turbulentos, mas após a derrota na final da Copa de 98 com a seleção brasileira, sua segunda temporada pela Fiorentina prometia ser diferente. Sob o comando do novo treinador, Giovanni Trapattoni, o animal formou uma dupla de ataque letal com Gabriel Batistuta e ainda tinham a companhia de Rui Costa, trio que ficou conhecido como o trio delle Meraviglie, e brilhou naquele campeonato. Mas com os seguidos problemas de comportamento, Edmundo começou a negociar sua volta para o Vasco pela quantia de 15 milhões de dólares, a maior transferência já paga por um clube brasileiro até então. Ao fim do ano, recebe no clube a companhia de Romário, desafeto seu. Desde o ano anterior, o baixinho fora dispensado do Flamengo por ter ido em uma casa noturna após uma derrota. Edmundo inicialmente tolera o colega pois receberá a promessa de Eurico Miranda de que Romário ficaria apenas para as disputas do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. No ano seguinte, ambos fazem uma trégua e levam o Vasco à final do Mundial, com direito à vitória avassaladora sobre o Manchester United, 3-1, com atuações espetaculares da dupla. Nessa partida, Edmundo fez o gol mais bonito de sua carreira. Mas ele é um dos que pedem pênalti na decisão contra o Corinthians, no mesmo Maracanã, fazendo com que o Vasco perdesse o inédito título. Com a permanência de Romário no clube, Edmundo dá início a uma guerra de egos entre os 2 maiores craques da equipe. A rixa faz com que Edmundo chegue a se recusar a enfrentar o Palmeiras pelo torneio Rio-São Paulo de 2000, depois em partida contra o Bangu pelo Campeonato Carioca de 2000, Edmundo pediu para cobrar o pênalti, todavia Romário ignorou e cobrou, perdendo a penalidade. Ao ser perguntado por repórteres sobre a situação, o animal afirmou que ele é quem estava treinando pênaltis, porém o homem, Eurico, queria que o príncipe Romário batesse. Romário, por sua vez, roubou a atenção para si quando ultrapassou Edmundo na artilharia e provocou o companheiro com a seguinte analogia: "É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo." Em campo, a ira era descontada nos marcadores adversários, chegando a proferir provocações como "seu salário não paga o meu cafezinho", fazendo com que ele fosse eleito pela Placar, em votação entre colegas de profissão, o jogador mais odiado do Brasil. O desgaste provocado pela rixa com Romário leva Edmundo ao afastamento, onde chegou a ficar 2 meses sem jogar. Edmundo ainda foi emprestado ao Santos e ao Napoli. Cansado de ser emprestado, Edmundo entrou na Justiça do Trabalho e em 2001 obteve decisão judicial favorável para o desvincular do Vasco, detentor do seu passe. Passou também pelo Cruzeiro, pelo Tóquio Verde e Urawa Red Diamonds, ambos do Japão. Voltou ao Vasco em 2003 e ainda jogou pelo Fluminense, Nova Iguaçu e Figueirense e em 2005 voltou ao Palmeiras. No final de 2007, já tendo declarado seu desejo de encerrar a carreira na equipe cruzmaltina, Edmundo fez seu último jogo oficial no dia mais triste da história do Vasco, em que o clube caiu pela primeira vez para a Série B, tornando-se o 3º grande carioca a sofrer o descenso para a 2ª divisão. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores e mais polêmicos atacantes do Brasil, seguem algumas de suas conquistas individuais. 3º melhor jogador das Américas em 95. Seleção das Américas 95 e 97. Melhor atacante das Américas 95 e 97. Bola de prata da revista Placar, 93 e 97. Bola de ouro da revista Placar, 97. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.